Então, voltamos agora, pessoal, com a segunda parte da nossa aula para trabalhar outros vícios ou defeitos do negócio jurídico, já que no primeiro bloco trabalhamos o inciso 1 do artigo 171 e abordamos também o erro e o dolo, os dois primeiros vícios ou defeitos dos negócios jurídicos previstos ali no inciso 2 do artigo 171. Lembrando que ainda estamos nas anulabilidades. E agora, então, nós vamos tratar da coação como vício ou defeito do negócio jurídico. A coação, como o próprio termo pode nos levar a concluir, ela decorre dessa campanha de intimidação, né? Por isso que o Caio Mário diz que agora é a violência como defeito do negócio jurídico. Então, é basicamente quando alguém manifesta a sua vontade através de uma campanha de intimidação, né? Então, alguém é ameaçado e, em razão dessa ameaça, a pessoa acaba manifestando uma vontade que ela não queria. Então, o que vocês têm que perceber aqui, olhem a grande mudança do erro e do dolo, né? É que aqui eu não quero celebrar o negócio jurídico. A única razão que me leva a manifestar a minha vontade é o medo. E esse medo, ele decorre de uma ameaça que pode não ser apenas contra a minha integridade física ou a integridade física de um familiar ou de uma pessoa próxima, mas também o medo de depredação patrimonial, né? Então, o que nós temos? Nós temos a ameaça patrimonial aqui também como causa de anulação de negócios jurídicos. Então, a coação, ela não precisa necessariamente ser uma ameaça à pessoa, à integridade física da pessoa ou de seus familiares, mas também pode ser uma ameaça ao patrimônio da pessoa, tá? Por isso, Caio Mário diz que agora, tratando da violência como defeito do negócio jurídico, cogitamos da coação como um vício do consentimento. A violência moral perturba o querer sem aniquilá-lo, permitindo que o coato formule uma emissão de vontade, se bem que maculada. Há aqui uma atuação sobre o psiquismo, por via de processo de intimidação, que impõe ao agente uma declaração não querida, porém existe certa manifestação de vontade. Então vejam que, apesar de eu não querer manifestar a minha vontade, eu estou manifestando a minha vontade. Por medo, mas eu estou. Por isso o negócio existe. Porém, ele poderá ser declarado inválido, né? Mas também existem requisitos que devem ser visualizados nesse negócio jurídico por coação para que esse negócio jurídico venha a ser efetivamente anulado pelo juiz, né? Então, as regras do 152, inclusive, dizem quais são os critérios que o juiz deve levar em consideração na hora de analisar se houve ou não coação. Porque cada um de nós, cada sujeito, percebe a coação de uma maneira diferente. Então, eu posso ter medo, me intimidar com determinadas ameaças, que vocês não. Uma mulher pode sentir intimidação com algumas ameaças, que um homem não sinta. Uma criança percebe as ameaças de um modo diferente de um adolescente, que, consequentemente, percebe as ameaças de um modo diferente dos adultos. Um idoso pode perceber as ameaças de uma maneira diferente também. Então, o juiz, na hora de analisar o caso concreto, para verificar se existe ou não uma situação de medo que levou alguém a emitir uma vontade, ele tem que analisar o sexo, a idade, a condição, a saúde e o temperamento do paciente. E aí ele vai verificar se os 4 elementos da coação estão presentes. Primeiro elemento: assim como no erro, assim como no dolo, para que a coação seja configurada, ela tem que ser determinante. Então, eu manifestei a vontade porque fui ameaçada. Sem a ameaça, eu não teria manifestado a minha vontade, tá? Então, tem que ser determinante para a realização do negócio jurídico, tá? Ela tem que ser grave.
Então, não é uma ameaça boba, vou puxar teu cabelo, vou te empurrar. Não, não é nada disso, né? Ela tem que ser grave, ela tem que incutir na vítima um fundado temor de dano considerável. Ela tem que ser iminente. Eu não sei quando vai acontecer. Ela vai acontecer a qualquer momento. O que me impede, por exemplo, de buscar ajuda, de ir na polícia, de registrar um BO. Então, por medo de acontecer imediatamente, eu reajo, né? E acabo celebrando aquele negócio jurídico. E, por fim, ela tem que ser injusta. Porque o exercício regular de um direito não pode ser considerado coação. Vou te processar, vou cobrar judicialmente, vou te inscrever no SPC em Serasa, vou protestar o título. Isso é exercício regular de um direito. E isso não pode gerar anulação de negócio jurídico. Então, tem que ser uma ameaça que extrapole o exercício regular de um direito e que também não decorra do que nós chamamos de temor reverencial, porque o mero temor reverencial é aquele que a gente sente em relação a pessoas que estão hierarquicamente superiores a nós. Então, essas pessoas, elas acabam, em razão dessa hierarquia, projetando em nós um temor que ele não é real. A pessoa não está me ameaçando, a pessoa não está me coagindo, mas eu percebo qualquer pedido que ela me faça como uma imposição. Mas isso é em razão do papel que ela desempenha na minha vida e não efetivamente por ela estar me ameaçando, tá? Então, a coação, ela deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou os bens da vítima, ou também a pessoas de sua família, tá? Então, tem que provocar em mim um dano de intensidade suficiente que acabe me conduzindo a contratar, tá? Ameaça de patrimonial, como incêndio, depredação, greve, sempre que injusto, tá? E aí, existe também uma possibilidade lá no 151, parágrafo único, gente, que é a possibilidade do juiz estender o conceito de coação para outras pessoas que não sejam consideradas familiares, e aí vai ficar ao critério do juiz identificar se aquela pessoa me geraria, né, me incutiria esse sentimento de defesa, por exemplo, noivo, namorado, melhor amigo. Então, essas pessoas, por mais que não sejam meus familiares, têm a capacidade de gerar em mim essa reação, né, de proteção, tá? Quando eu falo agora do estado de perigo, eu estou falando de uma situação em que eu tenho um sujeito com a necessidade de se salvar ou salvar a vida de um familiar, ou naquelas mesmas circunstâncias da coação, alguém que não é seu familiar, mas que esteja dentro do seu círculo de consideração. E por outro lado, eu tenho alguém que me estende a mão, mas sabendo da minha vulnerabilidade, então, sabendo que eu estou numa situação de vulnerabilidade, acaba se aproveitando dessa situação. Então, aqui no estado de perigo, o sujeito que está se aproveitando patrimonialmente de mim, ele não causou o meu perigo. Não foi ele que gerou o meu problema, não foi ele que causou o meu grave dano. Mas ele está se aproveitando da minha vulnerabilidade para enriquecer, para acabar se beneficiando. Então, eu tenho, por um lado, um descompasso nessa relação obrigacional, porque eu tenho alguém com muita vantagem e alguém excessivamente onerado, e esse alguém que está excessivamente onerado, ele está com uma situação de grave dano, que é o que leva ele a manifestar vontade. Então, por exemplo, eu preciso de atendimento médico e o atendimento médico ele só vai ser prestado porque é num domingo se eu pagar 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que num dia de semana. Então, isso é o estado de perigo. É quando a outra pessoa se aproveita do meu estado de vulnerabilidade, da minha necessidade de me salvar ou salvar a vida de alguém, para me exigir
uma obrigação excessivamente onerosa, é isso que diz no artigo 156. Então, o estado de necessidade foi uma figura de anulação de negócios jurídicos que apareceu pela primeira vez no Código de 2002, e ela foi desenhada para essas situações médico-hospitalares. Na grande maioria das vezes, ela envolve atendimento de saúde. Então, quando na questão aparece essa questão de saúde e alguém tentando se salvar a vida de alguém, vocês podem saber que estamos falando do estado de perigo, tá? Que é, então, aquela que demonstra a atitude do dolo de aproveitamento. Vejam que nada impede que a pessoa cobre regularmente por seus serviços, o problema é quando há abuso, né? Quando há uma excessiva onerosidade que normalmente não seria imposta, tá? Então, esse é o estado de perigo. O Caio Mário, ele diz, inclusive, que há aqui uma proximidade com a coação, mas elas se diferenciam por quê? Porque na coação, quem está se beneficiando está causando o meu temor. Diferente do estado de perigo. Eu já chego com o problema. A pessoa se aproveita da minha vulnerabilidade, então ela não ocasiona o grave dano, ela se aproveita do meu grave dano, né? Então, o defeito assemelha-se à coação, uma vez que a vontade não se manifesta livremente, porém influenciada pelas circunstâncias. Da coação, ela se distingue, todavia, em que não ocorre, em que ocorre não uma ameaça, violência, senão que alguém, conhecendo a existência do perigo, aproveita-se para extrair benefício excessivamente oneroso para o declarante, tá? E aí, a penúltima figura, que é a lesão. A lesão, pessoal, ela é uma necessidade, aqui eu tenho uma necessidade de cunho econômico. Então, eu tenho alguém que precisa muito de algo, precisa de um serviço, de um aluguel, de um produto, de um empréstimo, ou seja, é uma necessidade não de salvar-se, não é por medo, porém a pessoa está sob premente necessidade. E em razão dessa necessidade premente que a pessoa está, ela acaba se colocando numa relação jurídica que ela deseja. Olhem a diferença. Ela deseja, assim como no estado de perigo, ela deseja aquela relação jurídica. Ela precisa daquilo. Porém, em razão da vulnerabilidade agora econômica ou de necessidade, não tem nada a ver com saúde, ou, olhem só, pela inexperiência, a pessoa acaba se obrigando a uma prestação que tem que ser manifestamente desproporcional. Então, quando a gente fala, por exemplo, em revisão de cláusulas contratuais abusivas, muito provavelmente a gente esteja utilizando como fundamento a lesão, que é quando eu tenho o quê? A necessidade de alguém por um lado, ou a inexperiência, eu confiei que estava tudo certo, e do outro lado, alguém com excessivas vantagens. Então, vejam que eu tenho que visualizar aqui no estado, nesse estado de premente necessidade, que é a lesão, dois critérios, né? Dois requisitos. Um requisito objetivo. Que requisito objetivo é esse? Eu preciso da manifesta desproporção entre as prestações, alguém com muita vantagem e alguém só com prejuízo. E, por outro lado, eu preciso constatar o critério subjetivo, que é a inexperiência ou a premente necessidade. E, às vezes, inclusive, elas estão juntas. Eu tenho premente necessidade com inexperiência. E como aqui a questão ela é econômica, ela é patrimonial, é possível não anular o negócio jurídico, desde que aquele sujeito que está com excessivas vantagens se prontifique a prestar caução ou a diminuir a sua vantagem. E aí, nesse caso, nós vamos ter, então, a manutenção do negócio jurídico, porém,
com o afastamento da onerosidade excessiva, tá? Então, cuidar sempre isso, tá? Então, na lesão, o consentimento, ele não é viciado. Eu quero aquilo, eu quero aquele empréstimo, eu quero alugar aquele imóvel, eu quero, porém, ele não está dentro da proporção que eu desejaria. Então, normalmente, eu não aceitaria aquelas condições para o mesmo negócio, mas a extrema necessidade ou a inexperiência acabam me levando a aceitar, tá? Então, o negócio, ele se torna defeituoso e sujeito à anulação, porque em vista da necessidade ou da inferioridade do lesado, ele deseja um negócio caracterizado por prestações desproporcionais. Há a consciência da desproporção por parte do lesado, tá? Então, lembrando, temos aí dois elementos, o elemento objetivo, que é a manifesta desproporção entre as prestações, lembrando que, havendo o abandono dessa desproporção, então o sujeito que está tirando muita vantagem, se oferecendo para diminuir o seu proveito, nós não anulamos o negócio jurídico porque ele volta a estar reequilibrado. E os elementos subjetivos, que é a inexperiência ou a premente necessidade, lembrando que às vezes acontecem os dois elementos subjetivos ao mesmo tempo, tá? E agora, pessoal, por último, o último vício ou defeito do negócio jurídico capaz de ensejar a anulabilidade do negócio jurídico é a fraude contra credores. A fraude contra credores, assim como a simulação, que é uma causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, a gente vai ver daqui a pouco, ela é um vício social. Por que ela é um vício social? Porque nessas duas figuras, fraude contra credores e simulação, quando eu celebro o negócio jurídico, na verdade, a minha intenção é lesar terceiros ou a lei, ou fraudar a lei. Então, o que a gente percebe na fraude contra credores? Eu, Carolina, devo muito. Então, tenho muitas dívidas. E o meu patrimônio, ele não é suficiente para garantir o cumprimento dessas obrigações financeiras. Então, eu sou o que nós chamamos no direito de, eu até vou escrever aqui para vocês, insolvente, tá? Então, eu sou insolvente. Eu, Carolina, não tenho condições de pagar por todas as obrigações financeiras que eu assumi. E, em razão disso, os meus credores estão sem garantia de receber o cumprimento dessas obrigações. E aí, eu começo a me desfazer do pouco patrimônio que eu tenho. Então, dos poucos bens que eu tenho, eu começo a me desfazer. Me desfazer como? Aí nós vamos para a regra geral. Diz o artigo 158 que eu começo a transferir os meus bens gratuitamente a terceiros. Então, eu faço doações, eu faço remissão de dívidas, eu simplesmente distribuo os meus bens a título gratuito e não recebo nada por eles. Consequentemente, os meus credores acabam prejudicados. Isso é fraude contra credores. Quem é que tem legitimidade para alegar a fraude contra credores? O que a gente chama, até vou colocar aqui para vocês, ó, que a gente chama de credor quirografário. O que é o credor quirografário? É o credor comum. É aquele credor que ele não tem uma hipoteca, ele não tem um bem em garantia, ele não tem um depósito calção, ele não tem um título de investimento, ele não tem um título de capitalização, ele não tem. Ele é um credor sem garantia. Então, se eu não pagar, ele vai ficar a ver navios, ele vai ter que buscar meus bens para penhorar meus bens. Mas cadê meus bens? Meus bens sumiram, porque eu me desfiz dos meus bens. Então, o que esse credor tem que fazer? Ele tem que entrar com a ação anulatória, também chamada de ação, e aí vou escrever aqui também, porque é um nome diferente, pauliana.
que é uma ação pauliana? É uma ação anulatória de fraude contra credores. E aí esse credor vai dizer, olha só, a Carol doou o carro dela para o cunhado justamente para não me pagar, porque ela sabia que eu ia penhorar o carro dela. Então, basicamente, a fraude contra credores é isso. Tá, Carol, então quer dizer que se tu tivesse vendido o teu carro, não teria perigo. Então, não teria perigo de ser fraude contra credores, porque aí tu vendeu, tu não doou. A princípio, a fraude contra credores, ela se caracteriza quando eu me desfaço dos meus bens a título gratuito. Vamos lá. Isso é regra geral. E apenas o credor quirografário, que é o credor comum, vai poder alegar a fraude contra credores. Porque o credor que tem garantia, ele é só executar a garantia, a dívida dele está garantida, né? Mas aí eu tenho duas exceções. Pode ser, sim, que a venda de bens seja considerada fraude contra credores. Se a minha insolvência for notória ou se ela era de conhecimento do adquirente, desse terceiro adquirente, né? Que tem que ser de boa fé. Então, por exemplo, eu vendi meu carro para o meu cunhado. Só um pouquinho. Meu cunhado não vai saber que eu estou numa situação de insolvência. Então, aqui pode ser que essa venda seja anulada. O que vai acontecer? Os efeitos da sentença vão retroagir no tempo, esse bem vai retornar ao meu patrimônio, o meu credor vai poder penhorar aquele bem. E a segunda exceção que eu queria tratar com vocês é a seguinte. Imaginem que um credor com garantia, ele tem lá uma garantia hipotecária, um título de crédito, seja lá o que for, um título de capitalização, porém, um credor preferencial entra na minha frente e acaba diminuindo essa garantia ou fazendo desaparecer a garantia. Nesse caso, o credor que tem garantias perde a garantia ou ela se torna insuficiente para cobrir a despesa. Vou dar um exemplo de garantia insuficiente. Imaginem que eu tenho uma dívida e eu tenho um credor que é um banco, e esse credor é um credor hipotecário, e eu tenho uma dívida de R$1 milhão, e eu tenho um bem hipotecado. E esse bem hipotecado, quando eu hipotequei, ele cobria o valor da dívida. E aí, depois das enchentes, esse bem diminui drasticamente de valor e passa a valer, sei lá, 700 mil. Então, vejam que a minha garantia se tornou insuficiente. E aí nós temos um caso também, se eu me livrar do restante do meu patrimônio, temos um caso de legitimidade do credor com garantias também poder alegar fraude contra credores, tá? Então, Santiago Dantas explica que o ato em fraude contra credores é, portanto, aquele que diminui o patrimônio do devedor, tornando-o incapaz de satisfazer os seus credores, ou, se ele já era incapaz, diminuindo ainda mais essa capacidade, tá? Então, ela é todo ato suscetível de diminuir ou onerar o seu patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia, que esta representa para pagamento de suas dívidas, praticado por devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência. Então, essa é a fraude contra credores. E agora, por último, nós vamos para a simulação. O que é a simulação? A simulação também é um vício social, mas aqui o que eu tenho é um conluio entre os sujeitos que integram o negócio jurídico para prejudicar terceiros ou fraudar a lei. Então, eu finjo que é uma compra e venda e, na verdade, é uma doação, ou eu finjo que, por exemplo, eu tenho um locatário, e ele mora no meu apartamento e eu quero vender um apartamento para um amigo. E esse amigo diz, olha, mas eu vou financiar. E eu digo, beleza, mas eu tenho que oferecer antes para o meu locatário.
e meu locatário quer comprar o apartamento. E ele tem o direito de preferência. E aí, para exercer o direito de preferência, eu tenho que oferecer para meu locatário nas mesmas condições que eu ofereço ao público. Então, eu tenho que dizer para o meu locatário o seguinte: olha, tu pode financiar. O valor que eu estou oferecendo, sei lá, 600 mil reais, e eu aceito financiamento, ou só aceito pagamento à vista. E aí, eu combino com esse meu amigo que eu vou oferecer para o meu locatário num valor maior ou em condições distintas, justamente para que ele rejeite, para que ele não exerça o seu direito de preferência, para que o meu amigo possa comprar. Isso é um negócio jurídico simulado. E ele é tão grave que no Código Civil de 2002, ele passou a ser uma causa de, atenção, nulidade absoluta. Então, a simulação é um ato nulo de pleno direito, tá? Então, ato, nulo de pleno direito. Então, até agora nós estávamos falando das anulabilidades. E agora a simulação é um ato nulo de pleno direito, tá? Que, segundo Caio Mário, consiste a simulação em celebrar-se um ato que tem aparência normal, mas na verdade não visa o efeito que juridicamente deveria produzir. Então, aqui não há um vício do consentimento. As partes querem efetivamente o que elas estão fazendo, né? Só que o que elas têm em mira é um resultado distinto. Tá? Então, elas criam um negócio jurídico de aparências, tá? E por isso é um vício social e não da vontade. Aí o Carlos Roberto Gonçalves explica que ela é um produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio jurídico aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada de comum acordo com a pessoa que se destina com o objetivo de enganar terceiros ou de fraudar a lei, tá? E aí, pessoal, tem algumas características que podem ser destacadas da simulação, porque a simulação ela pode ser total, e aí na simulação total eu tenho o negócio jurídico completamente simulado, mas ela pode ser parcial. Eu simulo elementos do negócio jurídico, cláusulas, condições, encargos, alguns elementos. Eu finjo que é um preço e na verdade é o outro, que é para recolher menos imposto, né? E aí, pessoal, tanto faz se ela é uma simulação absoluta ou relativa. Ambas as modalidades de simulação são uma nulidade absoluta, é ato nulo de pleno direito. Então, características da simulação, ela é sempre um acordo entre as pessoas a quem ela se destina, então ela é sempre resultado de conluio, é uma declaração em desconformidade com a intenção do sujeito, e ela é realizada com o intuito de enganar terceiros ou de fraudar a lei, e por isso ela se chama de vício social. E aqui, por último, a tabelinha que eu deixei também para vocês à disposição no AVA, do quadro comparativo dos defeitos dos atos e dos negócios jurídicos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação, que é uma tabelinha, então, bem explicativa do que é cada um desses vícios ou defeitos do negócio jurídico, qual é o efeito jurídico que ele causa também, tá? No último bloco agora, no terceiro e último bloco, vamos tratar das outras causas de nulidade absoluta e das características do ato nulo e do ato anulável. Então, até daqui a pouquinho.